Seja bem-vindo a mais um episódio do Linkcast. Eu me chamo Luana Linkletter, sou fundadora da Link Realty Consulting e hoje eu estou aqui com meu sócio Gustavo Rangel e nesse episódio nós vamos falar sobre os custos que estão envolvidos na compra de um imóvel de leilão depois que você ganha o lance no arremate. Muita gente vê um imóvel indo a leilão por $10 mil e já pensa que vai sair no lucro. Ele só olha o valor do lance, que é só o começo. Então, entre o arremate e o lucro, tem aí um limbo que ele não conhece, que tem um monte de custo escondido. E se você não calcular antes, esse lucro vai embora. Então, exatamente, é por isso que, assim, muitas pessoas mostram para você exatamente como adquirir um imóvel de leilão, porque realmente o que vem depois ali é aí onde está o problema, né? Os custos envolvidos que você vai ter na operação. Então, a gente mostra aqui para os nossos clientes uma projeção, uma planilha com todos esses custos na hora da venda, para a gente ver realmente ali o lucro líquido com aquela operação. Exato, e nesse episódio a gente vai passar por cada um desses pontos. Então, fique ligado até o final. Depois do arremate, você vai precisar considerar diversos fatores, como taxa de transferência, que no tax deed é 0,7% em relação ao preço de arremate do imóvel, e no foreclose vai ser 2,3% em relação ao preço de arremate do imóvel. Então isso tem que ser levado em consideração, senão só aí você já vai perder de 1 a 2,3% da sua margem. Você precisa levar isso em consideração. Um segundo ponto é o Certificate of Title ou Quiet Title. Você precisa entender que sem ele você não vai conseguir revender de forma fácil. Você vai passar no momento em que você for na Title Company, que é a empresa que ela intermedia entre o comprador e o vendedor, que no caso somos nós. Ela é a empresa que intermedia. Ela vai barrar essa venda, porque ela não vai conseguir fazer um Title Insurance. E quando ela não conseguir fazer um Title Insurance, o comprador ele vai ficar receioso em relação à compra. E muitas vezes ele sai da compra. Aí você ou tem que abaixar o preço para ficar mais atrativo, ou então você não vai conseguir vender. Então você vai ter que fazer esse Certificate of Title. Muitas pessoas não têm acesso, não conseguem conversar, não têm parceiros nisso, então eles vão acabar pagando um valor muito mais alto, de 5 mil, 6 mil, 4 mil. Então é um valor que vai realmente importar na hora de fazer toda essa transação. Imagina que você comprou uma propriedade de 10 mil e só de Certificate of Title, só de Quiet Title você vai pagar $5 mil. Então se você comprou ela por 10, você quer vender ela por 20, você tem 5 mil ali de Certificate of Title, mais 1.500 de Title Company, mais custos com o Realtor, ficou inviável. A compra ficou inviável, já saiu no negativo. Então o risco que você está correndo já não está mais fazendo sentido. E além disso vai vir custo de escrituração, de registro, doc stamps, tem vários custos ali que o próprio condado já te cobra na fonte, que nem isso você leva em consideração. Então tudo isso você tem que estar bem alinhado para você não ter nenhum prejuízo. Exato. Outras coisas que podem vir dependendo da propriedade que você está comprando, limpeza da propriedade, custos de reforma, seguro da propriedade, imposto em relação à propriedade. Faz muito diferença ter isso tabelado e um passo a passo para você entender. Hoje na Flórida, a gente vai estar trabalhando com custos de reforma médio, óbvio que varia de local para local, varia com a sua parceria de construção, ou se você for um construtor, você sabe o que eu estou falando, seria custo de cada banheiro vai ser em torno de $10 mil. A cozinha, entre 15 e 20 mil, para a gente estar fazendo uma reforma cosmética. É uma reforma na qual você vai deixar ela pronta para moradia, mas não é uma reforma que seria gold standard, né? O padrão ouro, deixar ali uma casa realmente um nível diferenciado da região. Que hoje a gente gosta de praticar muito mais esse tipo de reforma por conta do mercado que a gente está vendo. A gente está vendo que é um mercado hoje que ele tem um inventório muito grande de casas, então a gente não pode entrar na guerra de preço, a gente tem que entrar na qualidade, que é onde a gente vai ganhar o nosso comprador ali no final. E se você não tiver tudo isso mapeado antes, o que parecia um bom negócio pode virar uma dor de cabeça. Sim, né? Exatamente. Por isso que antes de entrar na operação, a gente já faz todos esses cálculos junto ao cliente e a gente vê se vale a pena ou não, né? Se dependendo, a gente nem apresenta aquela oportunidade
justamente porque fica inviável. Né? Exatamente. Hoje a gente passa ali por 100, 200, 300, 1000 propriedades por mês junto com o nosso time de analistas e a gente seleciona poucas oportunidades para a gente ter certeza que os nossos clientes vão estar tendo acesso às melhores oportunidades. Então, muitas vezes, quando você entra numa oportunidade e você não compra, isso não tem que te gerar um desânimo, mas sim que você está com uma pessoa do seu lado que ela está garantindo que você tem o retorno esperado. Exato. Porque não adianta eu ir lá comprar uma propriedade para o nosso investidor que não faz sentido, que não vai dar um retorno esperado. Sendo que eu sei que, semana que vem, daqui a 2 semanas, vai ter um outro leilão que possivelmente vai sair dentro da nossa estratégia, né? Sim, exatamente. Às vezes a pessoa quer fazer as coisas com pressa, né? Não, eu quero comprar logo, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que ver ali sempre. Também é um investimento a longo prazo, mas você deixa passar uma oportunidade agora para pegar uma melhor daqui 15 dias, daqui 20 dias. E, né, não vai melhor esperar do que gastar ali e sair da sua estratégia. Então, Gustavo, já aconteceu da gente vetar ali um imóvel, uma propriedade que parecia realmente boa, por conta desses custos ali a mais escondidos? Com certeza, né? A gente já barrou muitos imóveis por ele ter um passivo judicial, porque a gente faz toda uma análise jurídica para entender por que aquele imóvel foi parar ali e como que foi feito o processo litigioso para aquele imóvel tá indo a leilão. Como que funciona? São diversas pessoas que elas têm que ser notificadas, os herdeiros, todas as pessoas interessadas naquela propriedade. No caso de foreclose, a gente precisa entender aquela dívida que está ali, que aparece Final Judgment, ela é referente a quê? Se a gente não fizer uma análise, que é o que acontece com muitas pessoas, eles vão olhar, 25 mil, a propriedade vale 600. Barato, vou comprar, vai dar certo. E aí você vai, compra aquele imóvel e você percebe que aquela dívida ela não era nem referente ao mortgage, ela era referente ao HOA, que é Home Owner Association, que seria o condomínio da propriedade. Então o condomínio executou aquela propriedade, que isso pode vir a acontecer, e o cara perdeu a propriedade por conta do condomínio. E aí quando o investidor vai e compra sem saber, ele vai pagar o condomínio, beleza. Só que ele tem um mortgage da propriedade que ele não viu. Que aquela propriedade de 600 mil tinha um mortgage de 450 mil dólares. Então ele vai ter que pagar aquilo upfront, porque ele não consegue negociar essa dívida, porque ele não é o dono da propriedade, o antigo dono. O antigo dono possui a dívida. Quando vem aquela dívida para ele, ela vem de forma inteira. Então ele vai ter que pagar upfront. Então já não se tornou muito viável, porque a propriedade valia 600, ele tem 450 mil de dívida, mais o que ele pagou ali no HOA, 25 mil, vamos dizer que chegou a 50 mil. Então ele pagou 500 mil, tem 600 mil, ainda tem que fazer reforma. Então o que ele achou que era lucro virou prejuízo. E o condado ele não vai se responsabilizar por conta da sua negligência ali na pesquisa, né? Exato. Todo o leilão, a compra é as is, como está. Então, no momento que você compra a propriedade, você aceita todos os ônus que vêm com aquela propriedade. Então, por isso que você precisa, reforço, ter uma equipe, ter um corpo jurídico ali para te ajudar, para te guiar e para fazer a melhor decisão estratégica com você. Tem diversas pessoas que precisam ser notorizadas, precisam ser notificadas ali no processo jurídico e a gente precisa entender, essa pessoa foi notificada? Todos foram notificados. Então, ninguém pode entrar com algum tipo de objeção, né? Objection of sale, que fala, né? Uma objeção da venda. A venda ocorreu de forma errônea. Então, se a gente vê que teve uma pessoa que não foi notificada, a gente não vai comprar. Porque a gente sabe que aquela propriedade depois vai dar problema. Então, a gente já vê tudo isso de antemão. A gente já garante que a propriedade é uma propriedade que ela está com todo o processo litigioso de forma clara, de forma... todos notificados. Nós aqui da empresa, nós gostamos de comprar uma propriedade no foreclose quando a dívida que foi ali para o leilão é um mortgage senior. Que quando o mortgage ele é senior, todas as outras dívidas, um second mortgage, um HOA lien, todas as outras dívidas, elas são limpas, vamos colocar assim. Você compra, você paga aquele mortgage principal, o resto cai, exatamente. O resto cai e você compra ela livre dos outros ônus. Óbvio, você tem que olhar mechanical lien, construction lien, que são outros tipos de lien que eles não entram nisso. Que a gente também faz toda a análise para entender se tem ou não. Se tiver, existe um problema,
Todavia, a gente coloca isso como um custo da operação. Sim. Então, a gente já embute no nosso lance máximo para a gente conseguir ter certeza que a gente está fazendo um bom investimento. E ver se vale a pena entrar ou não, né, na operação. Exato. E aí, por isso que o nosso modelo ele inclui toda uma planilha de projeção completa antes da compra. E o lucro ele só existe se você prever tudo. Você precisa olhar para tudo. Eu acho muito legal também ressaltar nesse ponto que as pessoas elas têm muito medo. E esse medo ele tem que ser transformado não em medo, mas sim em risco. Transformar essa palavra medo, acabar com ela, transformar em risco. Quais os riscos que eu tenho? Entendeu? Eu acho que a gente pode deixar isso daí para um próximo episódio. Sim, sim. O mercado de leilão é extremamente lucrativo, mas só para quem trata isso como investimento profissional. Exato, e aqui a gente te mostrou os números reais, uma coisa que ninguém te fala hoje no mercado, é o que está envolvido nessa operação, né, de compra e de venda, que é ali o por trás das cenas ali, né, do marketing de hoje em dia. Mas agora vem a parte que trava a maioria das pessoas. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se eu não tô na Flórida e der algum problema? Exato. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre exatamente o risco, né? O medo de não agir ali, de realmente segurar, ainda mais por conta hoje do mercado que está instável, né? E como que vem acontecendo a economia nos Estados Unidos. E justamente por que a liberdade geográfica ali, você não estar presente no local, ele não vai ser um impedimento para você fazer o investimento. Se você tem um capital e já entendeu o modelo de negócio, só falta quebrar essa barreira mental. No próximo episódio, no episódio 3, a gente vai te mostrar isso detalhado, passo a passo, como você fazer isso com segurança, mesmo morando a milhares de quilômetros de distância. Te vejo lá.